classicamente, o indivíduo só descobria que tinha açúcar alto depois de 10, 11, 12 anos de ter a doença. Esse era o clássico, quando a assistência médica era muito precária. O indivíduo tinha diabetes depois de um bom tempo, sem saber que tinha diabetes. Já tinha algumas premonições, ou algumas coisas que poderiam sugerir que ele fosse. Por exemplo, uma delas é urinar muito à noite, acordar para urinar. Outra coisa é o sujeito perder peso sem ter muita razão, ou ter muita sede. Mas existem algumas doenças que aparecem no decorrer do diabetes que às vezes são um aviso de que o indivíduo pode ter diabetes. Exemplo, problema ocular, o que a gente chama de retinopatia diabética. O diabetes é a grande causa de cegueira por doença do mundo, porque causa vários problemas oculares, entre eles uma retinopatia diabética, um quadro de doença da retina. E às vezes eu já vi pacientes que tinham retinopatia diabética, foram enviados e tinham retinopatia, e se descobriu que tinham diabetes. Doença de rim. O sujeito pode ter uma doença de rim, onde o rim começa a ficar insuficiente, é o que a gente chama de insuficiência renal crônica, e quando ele vai ver, ele tem diabetes. Polineuropatia, que é uma doença que não é nada infrequente, essa sim, eu vejo muito indivíduo que tem isso, não sabia que tinha, mesmo que estivesse fazendo exames com alguma frequência, porque antes o que eu estava dizendo é que fazia exame muito raramente, agora os indivíduos fazem exames com alguma frequência. O sujeito não sabia que tinha, tem uma dor, polineuropatia, o sintoma é o seguinte: o sujeito tem formigamentos, tem pinicações, tem dores, pode ter uns problemas de deficiência motora, principalmente em membros inferiores, e aí de repente ele vai descobrir que ele tem diabetes. Então existem algumas doenças que são associadas com diabetes, mas que pode ser o primeiro sintoma. Existem também doenças cardiovasculares, por exemplo. O sujeito tem um infarto ou vai ter derrame, nas UTIs a prevalência de diabetes é muito maior. E a dúvida é, eles ficaram diabéticos, o açúcar subiu porque eles tiveram esses eventos, o que é muito provável, porque isso é um evento de estresse pode desencadear, ou, por outro lado, eles já são diabéticos, isso não se manifestava muito claramente, mas na hora que fez o estresse, subiu o açúcar e o diabetes pode ter tido uma participação nessa doença cardiovascular, porque é coisa sabida que o diabetes é uma doença que tem um risco cardiovascular acentuado.